Pessoas. O melhor e o mais difícil das organizações. O bem mais importante das empresas. Aquele que devia ser o ponto número 1 da agenda dos gestores. Porque, como diria o economista Tom Peters, as pessoas, com o seu talento, criatividade, capital intelectual e dinamismo, são tudo o que há. Pessoas, as relações entre elas e o compromisso que conseguem ou não estabelecer com as organizações. Eis o grande desafio dos gestores. Há quem defenda que os profissionais de recursos humanos se deviam sentar à mesa da administração. Era isso que devia acontecer num mundo em que os líderes reconhecem que o talento não se limita a apoiar a marca. O talento é a marca, diz o mesmo Tom Peters. Neste podcast do Região de Leiria, propomos uma viagem aos bastidores das organizações, trazendo para a esfera pública os temas que diariamente e em surdina dominam as conversas das pessoas e influenciam o modo como se sentem no seu local de trabalho. Todos os dias, nos corredores físicos e virtuais das organizações, os colaboradores conversam sobre questões internas que os inquietam, perturbam ou que dão um mote para uma boa gargalhada. É o Diz que Disse, aquele som de fundo que não é mais do que uma conversa sobre emoções e afetos. Códigos de conduta, ordenados, conflitos, relações amorosas, colaboradores difíceis, contratação de familiares, gabinetes individuais e teletrabalho são alguns dos temas que vão passar por esta rádio Diz que Disse. Para nos ajudar a escutar essa voz interior das organizações, contamos com o conhecimento e a experiência de dois especialistas em pessoas. Patrícia Ervilha, de Leiria, licenciada em Sociologia e pós-graduada em Psicologia Social e das Organizações, tem dedicado toda a vida profissional ao desenvolvimento de pessoas. Como gestora de pessoas, como responsável de formação, consultora e também como formadora, são já há mais de 20 anos a percorrer o caminho do desenvolvimento de pessoas e com pessoas. Artur Ferraz, natural da Marinha Grande, desde 1995 que trabalha em gestão de pessoas com entidades públicas e privadas em Portugal e no estrangeiro. Consultor nos domínios da liderança, gestão avançada de equipas, motivação, vendas, avaliação de desempenho, gestão emocional, gestão por competências. É ainda criador de projetos empresariais envolvendo, por exemplo, sistemas de informação. Este programa tem o patrocínio de LPM, concessionário Peugeot, FNAC, ISDON, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. Códigos de conduta é o tema do primeiro programa da rádio Diz que Disse. O que se pode e não se pode fazer no local de trabalho. Questões como: posso usar unhas de gel? E adereços que provoquem ruído como pulseiras e anéis. O uso de gravata é obrigatório todos os dias? E a barba, posso não a cortar? Quantos cigarros tenho direito a fumar durante o horário de trabalho? E cafés, quantos posso beber? A todas estas perguntas, o Código de Conduta deve dar resposta? Não será isto um colete de forças que restringe a liberdade e interfere com o bem-estar de cada um? Aqui está a primeira provocação. Patrícia, o que é um código de conduta e para que serve? Olá Patrícia, olá Artur. Olá. Um código de conduta, vamos começar pelo código de conduta. Então, o código de conduta é aquilo que permite que exista transparência, clareza, é aquilo que permite que uma empresa defina e transmita para os seus colaboradores e comunique o que é aceitável e o que é que não é aceitável naquela empresa. Portanto, o código de conduta é essencial para que as pessoas saibam com o que é que podem contar, fundamentalmente. E exemplos de aspectos que podem estar inscritos no código de conduta? Patrícia, já referiste alguns logo no início, por questões como as pausas para café, as regras de vestuário existem ou não existem, por exemplo, se há fardamento, são tudo temas que devem constar no código de conduta. Por exemplo, se há fardamento, o fardamento, que exceções é que pode haver à utilização do fardamento? Quantas fardas existem? Quantas vezes têm que ser lavadas? Até este tipo de questões que parecem pormenores que cada um saberá
tratar, nem sempre. Não é? Nem sempre aquilo que eu acho que pode ser uma lavagem uma vez por semana é suficiente, para outras pessoas será todos os dias. E então no fundo, é tentar homogeneizar e também com isso contribuir para uma imagem da empresa, que é aquilo que se pretende. Não deixar ao critério de cada um e ao famoso bom senso, que é muito traiçoeiro. Artur, existe o código de conduta informal e formal, se calhar na maior parte das empresas existe de forma informal, mas porquê é que é importante ele ser formal? Olá, Patrícia. Bom, é importante, há o código de conduta informal e muitas vezes ela é tão informal que, como não é referido, não é um elemento da estrutura, faz com que as pessoas dentro da empresa utilizem muito o diz que disse, não é? E portanto, essa é a principal questão aqui em cima, que é o código de conduta é um elemento da estrutura da empresa. E, portanto, para poder ser utilizado, ele tem que ser visto como um elemento de estrutura. Não é? É como quando vamos ao metro a Londres, eu gosto de ouvir aquela frase, acho que toda a gente adora ouvir aquela frase do Mind the Gap. Não é? Mind the Gap, eles até t-shirts fazem disso. Não é? Mas porquê que isso existe? Qual é a lógica? A lógica é criar uma habituação. É um hábito que se cria. E o hábito transforma-se de várias formas. Não é? Hoje, por exemplo, temos pessoas que pode ou não pode estar em determinadas funções com o telemóvel na mão. Por exemplo, enquanto está, por exemplo, numa fábrica. Mas o trabalho passa. Pois, mas não está escrito em lado nenhum que não pode. Até estava em algum sítio escrito. Mas se isto não for reforçado, é muito difícil de ser utilizado. Então, é aqui que entra, efetivamente, diria eu, a importância do Código de Conduta. O Código de Conduta não é um documento, é um elemento da estrutura. É aquilo que nós queremos que sejam hábitos que aconteçam dentro da empresa e que têm que ser, naturalmente, tidos em atenção relativamente ao sistema legal que existe também num determinado país. O Código de Conduta não pode ir contra aquilo que é legal, não é? Dentro do país. Claro. E quando a pessoa é contratada, deve ser dado conhecimento logo de qual é o código de conduta da empresa, sendo que isso espelha também os valores da própria empresa? Patrícia? Totalmente. E é uma excelente questão. O código de conduta, como diz o Artur, não é um documento para estar lá bonito e está feito, não é? É um documento para ser o mais partilhado possível. Idealmente, eu devo ter acesso ao código de conduta antes de assinar o contrato com a empresa, não é? Eu devo saber o que é que me espera e o que é que espero daquela empresa a priori. Muitas vezes não acontece. Muitas vezes eu já fui contratado, já passei com o processo todo e depois então, agora vamos ler os documentos da empresa e está lá no meio o código de conduta e até diz lá alguma coisa com a qual eu não me identifico muito. Por exemplo, não posso usar piercings ou não posso... Por exemplo, não é? E só vou ver isso depois. Isso até me pode fazer não querer fazer parte daquela empresa. E depois é uma grande chatice. Lá paras, aquele recrutamento acabou, aquela pessoa vai embora, recomeça tudo outra vez. Portanto, deve ser uma transparência total desde o início e deve ser mostrado na forma que existir. Sim, antes ainda, no ideal, claro, antes ainda da assinatura de contrato. E quando a empresa não tem código de conduta e decide instituir isso, ou seja, criar esse conjunto de regras, formalizá-las e comunicá-las aos trabalhadores, qual é o primeiro impacto dos trabalhadores? Ele tem que ser preparado e por isso é que é preciso preparar um processo desses. Uma coisa é eu conhecer as regras à partida, outra coisa é, a meio do jogo, a regra muda. Então, se eu vou ter que mudar as regras, eu tenho que começar a preparar as pessoas para essa mudança. Eu não posso fazer isso, como muitas vezes acontece, escrevendo e pondo num placar e agora passa a fazer isto. E isto vai ter um impacto negativo. E tem normalmente um impacto negativo. E, portanto, elas devem ser envolvidas na discussão dessas regras? Algumas provavelmente sim, outras provavelmente são coisas que se têm que fazer, não é? Porque, por alguma razão, por exemplo, numa indústria alimentar em que há um conjunto de regras que de repente mudou a legislação e obriga a determinadas coisas, que vai fazer e vai ter um impacto na mudança no trabalho que as pessoas fazem, naturalmente a empresa vai ter que pôr em prática essa nova prática, não é? Passando aqui a redundância, mas as pessoas
não estão muito para aí viradas muitas vezes. Então é preciso prepará-las, independentemente de ser um imperativo legal. Porque elas, isto agora é tão mais difícil, agora vai ser isto. Portanto, se nós já sabemos que uma medida que vamos tomar pode vir a ter um impacto negativo na equipa, então há que preparar isso com antecedência. É um bocadinho gestão da mudança, não é? Quais são as práticas mais difíceis de instituir neste género de questões? Por exemplo, é cumprimento de horários, restrição em relação às pausas, em relação às oportunidades de beber café, de fumar um cigarro, são restrições ao nível do vestuário, da nossa aparência. Têm percepção do que é mais difícil levar as pessoas a fazer ou a não fazer? Não sei, é uma boa questão. Não tenho certezas aqui, Patrícia, não tenho dados, não é? Mas claro, acredito que passa um pouco por aquilo que realmente são restrições ao dia a dia, não é? Eu não posso ir beber este café, não posso ir fumar aquele cigarro, não posso. E era algo que, se calhar, Patrícia, que era habitual, não é? Muitas vezes a ver com Sim. isso. Era habitual eu passar pelo gabinete da Patrícia e dizer assim: Patrícia, vamos beber um café, e vamos. E agora, não posso, porque já esgotei aquele café da manhã, por exemplo. Não é? Portanto, eu acho que o não provavelmente aquilo que vai causar mais o não posso fazer a partir de agora, aquilo que vai causar... Penso que estes hábitos, são muito estes hábitos sociais que estavam enraizados muitas vezes, não é? E esses são mais difíceis de ser postos. Por exemplo, deixar de usar as unhas de gel ou a obrigatoriedade de usar a gravata. Pois, até porque hoje em dia até o uso da gravata só se coloca até mais em algumas empresas ou mais algum tipo, bancos, etc. Não é? Estamos mais abertos relativamente a essa parte, mas há práticas do dia-a-dia que se calhar se torna mais difícil, não é? E essas são mais complexas de ser alteradas, não é? Até, normalmente devem ser vistas. Eu no outro dia estava a fazer esse exercício exatamente com a prática dos cigarros. Não é? Que era um indivíduo que dizia: eu preciso de fumar 5 cigarros de manhã no mínimo, e os outros, mas eu não fumo, então como é que eu vou porque é que tu tens direito e eu não tenho, não é? E essa é uma questão que não é fácil de ser trabalhada diretamente, mas às vezes, se for em grupo, é mais fácil. Mas, Patrícia, deixa-me só aqui, agora quando deste o exemplo das unhas de gel, eu penso que aí está um exemplo extremamente crítico, porque é muito importante para as pessoas que fazem e que têm, de facto, e a maioria das pessoas tem essa preocupação e essa prática. Penso que será uma grande dificuldade se disserem: a partir de agora não vais poder usar unhas de gel, não podes usar nada nas mãos. Parece-me que a parte estética também terá aqui uma carga muito importante, como a maquilhagem, ou quando se usa farda. Muitas vezes as pessoas tentam compensar o facto de terem que usar farda com estas que são mais as suas características, o tipo de maquilhagem ou o tipo de unhas. E quando não o podem fazer, penso que também colocará aí alguma resistência. Em relação, por exemplo, ao vestuário, no caso das mulheres, o salto alto, a mini saia, isso é fácil de alterar? Não é fácil, quer dizer, por base, por sistema, mudar nunca é fácil, não é? Podemos passar quase desta premissa: mudar nunca é fácil, mas é possível. Agora, como nesta questão dos cigarros e como na questão da roupa, tem que ser tudo muito bem explicado, não é? As pessoas têm que perceber, porque se fizer sentido o argumento, a pessoa entende e aceita. Pode concordar mais ou menos, pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas aceita. Mas tem que fazer sentido. Mas para isso tem que ser explicado e discutido. Essa é a questão. A quem é que compete explicar? A pergunta é aberta, é para mim, pode ser. Então, eu diria que compete se tivermos um departamento ou uma área de gestão de pessoas, compete a essa área fazer isso. Se não tivermos, compete às FIAs fazerem, seja lá elas quais forem. E principalmente se a empresa for muito grande, compete em primeira instância que haja, lá está, a estrutura que o comunique, que é para depois as FIAs sentirem que essa questão está elaborada. Eu acho que aqui a grande questão é isto ser trabalhado com esta particularidade, é saber que cada coisa, como dizia a Patrícia, cada vez que é preciso mudar o que quer que seja, por mais simples que pareça, é fundamental envolver as pessoas, mesmo que seja uma coisa que elas não vão poder alterar
a decisão, porque ela já está tomada, mas elas têm que ser ouvidas, nem que seja para se ver, bom, então como é que podemos minimizar esse processo ou em que medida é que ele vai acontecer, não é? E quando há incumprimento? Patrícia, deixa-me só voltar aqui só para completar só o que o Arthur estava a dizer no sentido que me ocorreu, que é compete isto tudo e dar o exemplo. Pois, exato. Porque imagina, não é? Não podes fazer isto e aquilo, mas eu sou o chefe, eu faço. Eu vou fumar quantos cigarros quiser e beber quantos quiser. Não é? Aí não há mais argumento válido. Não resulta de maneira nenhuma. Nenhuma. E quando há incumprimento, Patrícia? Quando há incumprimento, pois à partida a própria empresa terá formas de... Até o próprio código pode logo identificar quais são as consequências. Eu penso, e não me choca que hajam consequências. Podem ser consequências de uma simples conversa que pode resolver ou não resolver, e depois podem ser consequências mais graves, desde que façam parte das próprias, do próprio regulamento, não é, da empresa. E, como disse o Arthur logo ao início, desde que não vá contra a lei. Podemos chegar a um caso de um processo disciplinar, se for caso disso, mas à partida, claro que tentamos sempre resolver primeiro de todas as formas possíveis antes de chegar aí, mas pode ter consequências, sem dúvida. Arthur, há uma coisa a acrescentar? Não, é isto. Eu diria que é exatamente isso. Tem que haver consequências, mas é bom que elas estejam previstas, que é para a pessoa saber que se acontecer alguma coisa, que vai acontecer aquilo. Até, por exemplo, no próprio sistema de avaliação de desempenho. Que ficará para o próximo episódio. Ficamos por aqui, neste primeiro programa da Rádio Diz que Disse. Siga-nos pelas plataformas Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. E se quiser fazer um comentário ou uma pergunta, escreva-nos para podcast@regialdeleiria.pt. Até breve.